só, gente. Como já disse, dando sequência à nossa matéria, nós vamos aqui iniciar a aula em que vamos tratar da segunda modalidade de concurso de crimes, a segunda modalidade, inclusive, na ordem que está disposto no Código Penal, que vem a ser o concurso formal de crimes. Na aula passada, nós falamos sobre o concurso material. Nós dissemos, basicamente, no concurso material, o que nós temos? Mais de uma ação, ou seja, mais de uma conduta. Em decorrência de mais de uma conduta, nós temos o cometimento de mais de um crime. E em decorrência do cometimento de mais de um crime, nós temos a pena aplicada de maneira cumulativa. E dissemos que essa cumulação de penas compreende tanto a simples soma, a simples adição de uma pena à outra. O juiz, ao sentenciar, ele considera o crime de maneira isolada. Se estivermos falando de um evento fático em que foi cometido em concurso material um crime de furto e um crime de estupro, ele vai, por mais que seja no mesmo evento fático, ele vai estabelecer pelo crime de furto, eu te aplico uma pena de 3 anos, pelo crime de estupro, eu te aplico uma pena de 7 anos. Neste caso, nós vamos ter a simples soma, como também nós dissemos que existe uma segunda modalidade de aplicação cumulativa, que é quando nós não temos a soma. Aí nós já vamos ter a unificação de penas, que é a segunda modalidade de cumulação. E no que é a unificação? Nós também temos soma? Também temos soma. Só que desta soma de penas, resulta uma pena superior final a 40 anos, até dezembro eram 30 anos de cumprimento máximo de pena, com o pacote anticrime de novembro ou dezembro, esse cumprimento máximo passou para 40 anos. A unificação se dá quando, da soma destes crimes, nós chegamos a uma pena superior a 40, e ela então é unificada, ela é reduzida para 40 anos, para que o cumprimento, apenas o cumprimento, se dê no prazo máximo de 40 anos. Eu digo apenas cumprimento, porque quando nós falamos de limite de penas, nós vamos ver que alguns institutos jurídicos, para fins de cálculo da aplicação ou não aplicação deles, você não considera não essa pena de 40 anos, você considera a pena aplicada. Beleza? Concurso material, 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes, 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes, 2 penas somadas. Beleza? Agora nós vamos ver concurso formal. Em que o concurso formal se diferencia do concurso material? Vamos lá para o artigo 70. O artigo 70 ele é um artigo grande, comprido. Vamos lá. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. O artigo anterior é o que trata do concurso material. Mais uma vez, quando o agente comete, mediante uma só ação ou omissão, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas, cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Olha só, gente. No concurso formal, em que ele se diferencia do concurso material? Enquanto no concurso material nós temos duas ou mais ações, e por ações se entenda condutas, enquanto nós temos duas ou mais condutas no concurso material, no concurso formal nós temos só uma ação ou omissão. Nós temos uma só conduta. Porém, por mais que haja apenas somente uma conduta, nós temos a prática de dois ou mais crimes, ainda que haja uma conduta só. Então, os requisitos: uma só ação ou omissão, ou seja, uma só conduta, né? Nós sabemos que o crime pode ser comissivo ou omissivo, a conduta pode ser comissiva ou omissiva. Uma só ação ou omissão, prática de dois ou mais crimes, ainda que haja apenas uma ação ou omissão. Esses são os requisitos para que nós tenhamos o concurso formal de crime. Quando chegarmos aqui nos exemplos, vocês vão ver. É importante dizer, gente, que nós temos a possibilidade, vocês veem aqui que no final do artigo 70 ele fala que as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa. Se prevê a possibilidade da ação ou omissão dolosa, é óbvio, se há um disciplinamento próprio, se a ação ou omissão é dolosa, é óbvio que também nós temos a aplicação do Instituto para crimes cometidos de maneira culposa. O concurso formal de crimes, ele pode ser cometido ele pode existir, ele pode ocorrer tanto nos delitos cometidos de maneira culposa quanto nos delitos cometidos de maneira dolosa. Nós podemos ter, por exemplo, uma pessoa que capote um veículo, dentro do a pessoa pode culposamente atropelar duas ou três pessoas, né? Cometer ali um triplo homicídio culposo, com uma só conduta. Como também a pessoa pode, e aí nós estamos diante de uma conduta dolosa, como também a pessoa pode, culposa, como também a pessoa pode efetuar dolosamente um disparo de arma de fogo contra alguém, e se ele tiver dado um tiro ali com um fuzil, o disparo transfixar a pessoa e atingir outro, de maneira voluntária ou não, esse segundo. Mas o que importa é que o concurso formal de crimes, ele cabe tanto para condutas dolosas quanto para condutas culposas. Neste primeiro momento, vocês têm que ter essa ideia. Veja lá, requisitos então: uma só conduta, uma só ação ou omissão, cometimento de mais de um delito, cometimento de mais de um crime. Quais são as consequências em caso de crime cometido em concurso formal? Por que se fala em concurso formal ou ideal? Porque ele, na verdade, ele é uma ficção, não é? Porque por mais que nós tenhamos, fala em concurso formal ou ideal, porque ele é uma ficção. Por mais que nós tenhamos o cometimento de dois delitos, nós não vamos ter adição das penas. Por isso que se fala em concurso formal ou ideal. Quais são as consequências? Primeira delas, aplicação da pena, da mais grave das penas, aumentada de 1/6 até a metade. Então, vamos pensar ali num crime em que a pessoa tenha efetuado um disparo de arma de fogo contra alguém, e além do homicídio dessa pessoa contra a qual ela atirou, o projétil venha a atingir um terceiro, e esse terceiro venha a sofrer lesão,
Então, nós vamos ter um homicídio e uma lesão. Pelo homicídio, pena mais grave. Pela lesão, pena menos grave. O que nós vamos ter como consequência aí? Primeira das consequências indicada, a aplicação da pena de homicídio, aumentada em razão do cometimento do crime de lesão corporal, aumentada de 1/6 até metade. Beleza? Segunda das consequências, a aplicação de somente uma das penas, se elas forem iguais, aumentadas de 1/6 até metade. Suponhamos aí, então, que nós estejamos diante de um duplo homicídio cometido em concurso formal. Suponhamos aqui que a pessoa, se valendo de um fuzil, botou 2 pessoas enfileiradas, uma atrás da outra, efetuou um único disparo, o projétil transfixou os dois corpos e matou as 2 pessoas. Nós vamos ter ali um cometimento de um duplo homicídio, apesar de que nessa situação nós temos desígnios autônomos, né? Aqui nós temos desígnios autônomos, então, nesse exemplo, a consequência é diferente. Desconsideremos esse exemplo, porque ele é aplicável à última situação, mas suponhamos que a pessoa tenha cometido de maneira culposa. Aqui cabe de maneira culposa. Ótimo. Suponhamos que a pessoa tenha cometido, naquele atropelamento que nós dissemos, cometeu de maneira culposa 2 atropelamentos. Matou 2 pessoas em razão de atropelamento, homicídio culposo. Em decorrência desse duplo homicídio, o juiz estabelece a mesma pena para um e para outro. A pena a ser aplicada é a mesmíssima. Entendendo o juiz que se trata de concurso formal, o que ele faz? Ele vai pegar uma só das penas, as circunstâncias são as mesmas. Não há nada que faça com que, com relação a uma das vítimas, a pena seja aumentada ou diminuída. As penas, em razão das circunstâncias, da relação, circunstâncias de cometimento e relação entre o réu e as vítimas nos homicídios culposos, no duplo homicídio culposo, a pena é a mesmíssima. O que nós temos, então? Nós temos a atribuição da pena a um deles e, em função do cometimento do outro homicídio culposo, essa pena aplicada a um vai ser aumentada de 1/6 até a metade. Beleza? Terceira consequência. Vocês vejam que a consequência vai existir, a consequência da apenação vai existir a depender de qual dessas modalidades de concurso formal nós estamos falando. Terceira das consequências. Nós podemos ter a aplicação cumulativa das penas. Como se tratasse de concurso material. Quando é que vai se dar a aplicação cumulativa? Ou seja, quando é que nós vamos ter soma? Quando é que nós vamos ter soma de penas? Quando, como diz lá no artigo, aplicação cumulativa, quando nós temos, então, soma ou unificação, se a ação ou omissão for dolosa e os crimes resultarem de desígnios autônomos. Neste caso, por mais que nós tenhamos uma só conduta, nós vamos ter a aplicação da regra do concurso material. As penas serão somadas. Aí sim, agora sim é aplicável aquele exemplo que eu estava dando inicialmente. Se a pessoa, objetivando matar 2 vítimas, se ela enfileira essas vítimas e com um só disparo de fuzil, ela transfixa o primeiro, atinge o segundo e mata os 2, nós temos uma só conduta, nós temos cometimento de 2 crimes. Só que nessa circunstância, nós temos desígnios autônomos. Ela queria matar os 2. E por querer matar os 2, as penas são somadas. Nós não temos, como nos 2 exemplos anteriores,
Nós não vamos ter aumentadas de 1/6 à metade, ou uma só das penas aumentadas de 1/6 à metade. Nós vamos ter a soma das duas penas. Por quê? Porque por mais que tenhamos uma só conduta, essa uma só conduta levou ao cometimento de 2 delitos, havia o propósito do cometimento dos 2 crimes. Tranquilo? Em razão disso, gente, como nos exemplos citados aí, vocês viram que não necessariamente nós precisamos estar falando do mesmo crime. Nós já fizemos referência a isso quando nós falamos lá do concurso material. Essa é uma classificação doutrinária. O concurso formal de crimes pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo ou heterogêneo. Vocês vejam que lá no artigo fala em quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. O concurso formal, se tiverem sido cometidos em concurso formal 2 crimes previstos no mesmo tipo, ainda que um seja simples e o outro seja qualificado, nós vamos estar diante de concurso formal homogêneo. Se a pessoa, dentro daquele exemplo que eu acabei de dar para vocês, aquele exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, se a pessoa enfileira os 2 lá, e contra as 2 pessoas efetua o disparo, se com relação a um existe uma motivação de natureza fútil e com relação ao outro não existe essa motivação, nós vamos ter um homicídio qualificado e um homicídio simples. Vai ser um concurso homogêneo? Vai ser um concurso homogêneo. Por quê? Porque todos os 2 estão previstos, todos os 2 se tratam do mesmo delito, do delito de homicídio. Disse que há concurso formal heterogêneo quando os crimes são diferentes. Lá naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, se nós estivermos falando de uma lesão, de um homicídio e uma lesão corporal, são crimes diferentes, de naturezas diferentes, previstos em tipos diferentes, então é um concurso formal heterogêneo. Tranquilo? E aqui é importante que se diga o seguinte: quando você fala em... Você não precisa, essa análise, quando você faz essa análise, você não olha, não é o bem jurídico protegido. Porque o que eu quero dizer com isso? Olha lá. Crime de furto e crime de roubo. Crime de furto e crime de roubo. No crime de furto, nós temos subtração de coisa alheia móvel, ponto. No crime de roubo, nós temos subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Beleza? São condutas de mesma natureza? Não, não são condutas de mesma natureza. Mas o bem jurídico protegido é o mesmo? O bem jurídico protegido é o mesmo. Qual é? O patrimônio. Todos 2, o bem jurídico protegido é o patrimônio. Trata-se, se nós tivermos o cometimento de um roubo em concurso formal, de um roubo e um furto, é um concurso formal homogêneo ou heterogêneo? É um concurso formal heterogêneo, por mais que o bem jurídico protegido seja o mesmo. Tranquilo? Vamos lá. Ainda classificação doutrinária. Fala-se em concurso formal próprio ou perfeito e concurso formal impróprio ou imperfeito. O que é o concurso formal próprio ou perfeito? É aquele onde nós temos uma única conduta e o cometimento de 2 crimes, uma única conduta,
Um exemplo de concurso formal heterogêneo? Tá tranquilo. Vamos lá. Se a pessoa, naquele primeiro exemplo que nós demos, se a pessoa efetua um disparo de arma de fogo contra e aí nós não vamos nem entrar na questão do dolo ou culpa com relação ao terceiro, mas se a pessoa efetuar um disparo de arma de fogo, vier a matar um e a lesionar o outro, né, se ela causar a morte de uma pessoa e a lesão a um terceiro, nós vamos estar diante de um concurso formal heterogêneo. Um crime de homicídio e um crime de lesão corporal, crimes distintos. Beleza? Vamos lá. Muito bem, classificação. Próprio ou perfeito, ou impróprio ou imperfeito. Disse que o crime, o concurso formal é próprio ou perfeito quando nós temos uma só conduta e, em decorrência dessa única conduta, nós temos o cometimento de 2 ou mais crimes. Sem, porém, termos o propósito de cometer 2 ou mais crimes. Vamos lá. Se a pessoa, com uma só conduta, vamos falar lá do atropelamento, a pessoa está dirigindo o veículo e atropela 3 pessoas, nós temos um concurso material, concurso formal, próprio ou perfeito. Uma só conduta praticou 3 delitos de maneira culposa. Se nós tivermos uma pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra alguém, matou este alguém, ou ainda que tenha ferido este alguém, feriu este alguém, e além disso veio a ferir uma terceira pessoa que ela não queria ferir, nós temos uma só conduta, cometimento de 2 delitos. Propósito de cometimento de apenas um. Só que a pessoa cometeu 2. O primeiro ele responde a título de culpa, primeiro a título de dolo, o segundo a título de culpa. Nós vamos estar diante de um concurso formal perfeito. Beleza? Agora, o que é o concurso formal impróprio ou imperfeito? Concurso formal impróprio ou imperfeito é quando nós temos uma só conduta, sempre uma só conduta, porém nós temos o cometimento de 2 ou mais crimes resultantes de desígnios autônomos. É o que diz a parte final lá do artigo 70. Vamos lá nele. Crime continuado, não. 70. Formal. Aqui. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Se a pessoa queria cometer os 2 delitos, valendo-se de uma única conduta, nós vamos estar diante do concurso formal imperfeito ou impróprio, porque, na verdade, foi uma conduta só, mas ela cometeu 2 delitos e, em função disso, a pena a ela aplicada vai ser somada. Nós não vamos ter aquele aumento de 1/6 à metade. Nós vamos ter a soma das penas. Disse que ele é impróprio porque o resultado, a consequência aqui é a mesma se tratasse, a mesma consequência que ocorre se estivéssemos diante de um concurso material, se estivéssemos diante de 2 condutas. Se ao invés da pessoa efetuar um único disparo contra 2 pessoas, colocando-as de maneira enfileirada, ele tivesse efetuado 2 disparos, colocado uma lado a lado, e aí disparou contra uma e disparou contra outra, a consequência na aplicação da pena seria a mesma. Nós teríamos 2 condutas, 2 crimes. No concurso formal imperfeito, nós temos uma conduta e 2 crimes. Porém, os 2 crimes resultam de desígnios autônomos, de propósitos autônomos. E, em função disso, as penas são somadas. Beleza? Vamos lá.
Concurso material benéfico. Concurso material benéfico. Material? Material. Concurso material benéfico. Olha só, essa é uma designação doutrinária. O que acontece? O artigo 70, nós estamos falando do artigo 70, isso. O que é o concurso material benéfico? O concurso formal, ele foi criado para beneficiar aquele que comete 2 crimes com uma só conduta. Mas ele foi criado para beneficiar aquele que comete 2 crimes com uma só conduta, se nós estivermos diante de condutas cometidas de maneira culposa, ou se estivermos diante de condutas cometidas com dolo no primeiro delito e culpa no segundo delito, né? Se nós estivermos diante de uma única conduta, porém cometimento de 2 delitos com desígnios autônomos, aí nós vamos estar falando nós não vamos estar trazendo nenhum benefício para o apenado. O benefício só vai ocorrer se nós tivermos culpa em todos os delitos ou se tivermos dolo no primeiro e culpa no seguinte. Beleza? Porque aí as penas não vão ser somadas. Vai considerar uma só das penas iguais, aumentadas de 1/6 a metade, ou vai considerar a maior das penas, aumentadas de 1/6 a metade. Não vai haver soma. Beleza? Então, o que vocês têm que saber a princípio? O concurso formal, ele foi criado para beneficiar o réu na apenação. Tranquilo? O que nos diz o parágrafo único? E é aí que se fala em concurso material benéfico. Concurso material benéfico dentro do concurso formal. O que diz o parágrafo único? Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. O concurso material ele não foi criado para beneficiar, ele não foi criado para que a pena seja menor, já que nós temos uma só conduta, 2 crimes mais uma só conduta. Uma só conduta e 2 crimes é menos reprovável do que 2 condutas e 2 crimes. Por isso que a pena no concurso formal é menor. Você falou errado. O concurso formal que é uma só conduta, não? Isso. Concurso formal, então, se eu disse de maneira diferente, está errado. No concurso formal, nós temos uma só conduta e cometimento de 2 crimes. No concurso material, nós temos 2 condutas e cometimento de 2 crimes. É mais reprovável nós termos 2 condutas e cometimento de 2 crimes do que termos uma conduta e cometimento de 2 crimes. Não é? Então, em função disso, o concurso material é apenado com pena maior. O concurso formal foi criado para apenar as pessoas com pena menor. Em função disso, o parágrafo único do 70 dispõe: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos lá no Código Penal. Artigo 121. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, homicídio qualificado. Artigo 121, matar alguém. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, a pena reclusão de 12 a 30 anos. A pena é reclusão de 12 a 30, não é isso? Suponhamos que a pessoa tenha todas as condições favoráveis a ela, e em função de ter todas as condições favoráveis para a aplicação de pena, tanto as circunstâncias judiciais, primeira fase, quanto as agravantes e atenuantes, segunda fase, quanto às causas de aumento e diminuição, terceira fase, todas as circunstâncias forem favoráveis, suponhamos que ela tenha pegado pena mínima, 12 anos, beleza? Só que ela cometeu em concurso formal, com o homicídio qualificado,
ela cometeu uma lesão corporal. Lesão corporal, vamos lá na lesão corporal. Lesão corporal, ofender a integridade física ou saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 6º, se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Suponhamos, então, que a pessoa tenha cometido, nesses exemplos aí que eu dei, a pessoa tenha cometido um homicídio qualificado por motivo fútil, todas as condições para aplicação de pena eram favoráveis a ela, então ela pegou 12 anos. E se em função, se além do homicídio doloso que ela cometeu e queria cometer, foi o doloso, ela, de maneira culposa, venha causar a lesão em alguém com a mesma conduta, e da mesma forma, todas as circunstâncias lhe forem favoráveis, ele vai receber pena mínima. Vai receber pena de 2 meses. 12 anos pelo qualificado, 2 meses. O que, se nós formos na regra de aplicação de pena lá do artigo 69, do artigo 70, perdão, o que nós temos? Quando o agente comete, mediante uma só ação ou omissão, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhes a pena mais grave, a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 à metade. 12 anos pelo homicídio qualificado, 2 meses pela lesão corporal culposa. 12 anos pelo homicídio qualificado, 2 meses pela lesão corporal culposa. Se nós formos aplicar a regra do concurso formal, o que nós vamos ter? A pena dos 12 anos vai ter que ser aumentado de 1/6, né? É de 1/6 à metade, o que determina se o aumento vai ser de 1/6 ou de metade, dentro desse mínimo e máximo aí, o que determina se o aumento vai ser maior ou menor é a quantidade de crimes cometidos. A depender da quantidade de crimes cometidos no concurso formal, você tem um aumento maior. Mas suponhamos que nós estamos falando apenas de 2 delitos, um homicídio qualificado e uma lesão corporal culposa. O aumento, então, vai ser de 1/6. Se nós aplicarmos a regra do concurso formal, a pena vai passar de 12 para 14 anos, não é isso? 1/6 de 12, 2 anos. Vai passar de 12 para 14. O que o parágrafo único que prevê o concurso material benéfico nos diz? Ele fala, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do 69. O 69 trata do quê? O artigo 69 trata do concurso material. E no concurso material, o que nós temos? As penas são somadas. O concurso formal ele foi criado para beneficiar o réu. Mais uma vez, se nós estivermos diante de delitos cometidos todos de forma culposa, ou se estivermos diante de delitos cometidos, o primeiro de forma dolosa e os demais de forma culposa. Porque se os delitos forem todos cometidos de forma dolosa, ainda que com uma só conduta, nós não teremos a aplicação da pena nos termos do concurso formal. Nós vamos ter como se tratasse de concurso material. Pois bem, como o concurso formal foi criado para beneficiar o réu, se da sua matemática, né, digamos assim, se da aplicação da pena, segundo o disposto no artigo 70, o valente dos critérios do artigo 70, se resultar em uma pena maior do que a pena, que se as penas fossem simplesmente somadas, nós então vamos aplicar o que se chama de concurso material benéfico. Por mais que o crime tenha sido cometido em concurso formal, na hora da apenação, o juiz vai se valer do concurso material benéfico. Ele vai se valer da soma das penas, porque a ideia do concurso formal é ser aplicada uma pena menor. Tranquilo? Podemos passar para
Crime continuado? Alguma dúvida aí contra o formal? Não. Então, sigamos. Concurso formal, perdão. Crime continuado. Crime continuado está lá no artigo 71. Vamos lá. O artigo 71 é grande, bitelo. Vamos lá. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Mais uma vez, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, então é igual no concurso material, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, vamos destrinçar, 2 ou mais crimes da mesma espécie, nós vimos que tanto no concurso material quanto no concurso formal, não precisa dos crimes serem da mesma espécie, não é? Nós temos lá o concurso material e o concurso formal heterogêneo, em que os crimes são de espécies diferentes. Aqui não, no crime continuado, a prática de 2 ou mais crimes de mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Vejam vocês que aqui também nós temos o aumento de pena, só que, diferentemente do concurso formal, aqui o aumento inicia em 1/6, como no concurso formal, porém vai até 2/3. 2/3 é mais do que metade, né? No concurso formal é só até a metade. Mas por que aqui vai até 2/3? Aqui nós temos mais de uma ação ou omissão. No concurso formal nós temos uma só conduta. Aqui nós temos mais de uma conduta. Tranquilo? Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Mais uma vez, nos crimes dolosos cometidos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vocês vejam que nós estamos falando aqui de uma categoria específica de crimes, nós não estamos falando dos crimes em geral, nós estamos falando de crimes dolosos, somente os dolosos, e aqueles crimes cometidos contra a pessoa, e não só cometidos contra a pessoa, quando há violência ou grave ameaça. Esse dispositivo se refere especificamente a estes crimes dessa natureza. Poderá o juiz, considerando critérios de ordem subjetiva, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70. Qual é a regra do parágrafo único do artigo 70? Acabamos de falar dela.
concurso material benéfico. Deve-se observar a regra do concurso material benéfico e também a regra do artigo 75. De que trata o artigo 75? O artigo 75 trata do limite das penas, do limite para cumprimento, hein, gente? Limite para cumprimento de penas. Vamos lá? Só para confirmar. Estamos aqui para estudar mesmo, né? Vamos lá no 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Tempo de cumprimento. Nada impede que, seja em decorrência de concurso material, de concurso formal ou mesmo de crime continuado, se aplique uma pena superior a 40. O que não pode é ter cumprimento por mais de 40 anos em decorrência de uma mesma condenação. Professor, Hum, pode dar um exemplo de crime continuado aí? não entendi? Um exemplo de crime continuado? Não, nós vamos chegar até ele. Nós vamos chegar. Vamos lá, nós vamos falar de exemplos, sim. Eu tenho exemplos aqui para frente. Não tenho exemplos aqui para frente. Vamos falar aqui. Suponhamos, aqui nós temos muito disso aqui. Vamos o novo cangaço, né? O novo cangaço, aquela que a gente já viu sendo cometida aqui. Chega ali 10, 12 assaltantes em 3 veículos, armados de fuzil, entra em cidade pequena, como entrar aqui em Gromogol, eles ainda fizeram o escarcéu de colocar a cidade no escuro, foram lá à noite, estouraram os equipamentos lá de transmissão de energia elétrica, com tiro de fuzil, e aí chegam 12 pessoas e furtam os Correios, agência lotérica, banco, grande comércio, tudo ali numa mesma circunstância. Isso é considerado crime continuado. É uma ficção jurídica, nós temos 4 delitos, mas em razão, vamos lá? Em razão de terem sido praticados em mesma condição de tempo, lugar, maneira de execução, são considerados como se tratasse de um crime só. De um crime só. Compreende? O que a gente tem que analisar são essas circunstâncias. Um exemplo tranquilo de vocês mentalizarem é esse que nós temos aí do novo cangaço. O pessoal chega e faz a festa ali na cidade. Esse é um crime continuado. Quais são os requisitos? Nós precisamos de mais de uma ação ou omissão. Falei com vocês que nesse aspecto se assemelha ao concurso material. Nós precisamos da prática de 2 ou mais crimes de mesma espécie, não podem ser crimes diferentes. Se nós tivermos, se nesse mesmo evento que nós citamos aí, nós tivermos 4 roubos, mas também tivermos um estupro e tivermos uma tentativa de homicídio, nós não podemos considerar todos eles como tendo sido cometidos de maneira continuada. Precisa ser delito de mesma espécie. Mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Esses crimes, por mais que eles sejam resultantes de condutas separadas, porque são condutas separadas, eles têm que ser cometidos em mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Olha só para vocês verem. E aí nós temos a interpretação elástica do Supremo. Nós já vamos falar. Considera-se, por exemplo, mesma situação, mesma condição de tempo, se os delitos forem cometidos com espaço, e nós temos decisão do Supremo nesse sentido, com espaço de até 30 dias. Os delitos podem ser cometidos, podem ser considerados, se estiverem presentes os outros requisitos, mesmo lugar, mesma maneira de execução, quando se fala em outras semelhantes, valendo-se das mesmas oportunidades. Nós podemos estar falando em cometimento de... Não precisa ser um crime na sequência do outro, não.
É isso que eu quero dizer para vocês. Não tem que necessariamente ser no mesmo dia, nem em 2 dias, nem em 3 dias. O Supremo já entendeu, inclusive com espaço de 30 dias de um para o outro. O Supremo já entendeu como sendo delito cometido de maneira continuada. Quarto requisito: os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nós não estamos falando em crime continuado, os crimes seguintes têm que ser entendidos como sendo uma continuação do primeiro delito. Isso é fácil de mentalizar quando nós estamos falando aí do novo cangaço. O cara chegou lá, o pessoal lá num espaço de 5 horas, de 4 horas, eles fizeram vários assaltos, vários roubos. Nós temos aí um crime é considerado como sendo continuação por ficção. É uma ficção, né? Porque o concurso formal, assim também como o concurso, quando o crime continuado, eles são criados para beneficiar o réu na apenação. Eles são uma ficção. Nós temos aí que um delito, olha só, nós temos condutas absolutamente distintas. O cara foi aqui na Rua 10, estourou o correio e roubou o correio. Ele foi lá, passou aqui, ficou aqui, ó, meia hora. Aí depois ele foi lá no banco, nessa mesma cidade. Depois de passado meia hora, conseguiu estourar o banco e pegar o dinheiro do banco. Vejam, são condutas separadinhas, isoladas uma da outra. Ainda assim, em circunstância dessa, um crime é havido como sequência do outro. Por isso que se fala em crime continuado. Vamos lá. Vamos falar dos requisitos de per se, de cada um deles. Primeiro se fala em crime de mesma espécie. O que é crime de mesma espécie? E aqui eu faço a mesma observação que eu fiz lá com relação ao concurso formal. Quando se fala em crime de mesma espécie, nós não estamos falando de mesmo bem jurídico. Nós estamos falando de mesmo tipo, mesmo fato típico. Por exemplo, furto e roubo. Furto e roubo têm o mesmo bem jurídico, visam a proteger o mesmo bem jurídico. Qual o bem jurídico que visam proteger? O patrimônio. Só que o furto é cometido sem violência ou grave ameaça e o roubo é cometido com violência ou grave ameaça. Visam proteger o mesmo bem jurídico. Quando o artigo 71 fala em crimes de mesma espécie, ele está se referindo ao mesmo bem jurídico? Não. Ele está se referindo ao mesmo fato típico. Não tem como nós interpretarmos que se houve o cometimento de um furto e um roubo, não dá para compreendermos que são crimes de mesma espécie e aplicar as regras de crime continuado. Crime continuado só serve, as regras de crime continuado só servem se forem crimes de mesma, previstos no mesmo tipo, mesmo fato típico. Não mesmo bem jurídico. Condições de tempo, segundo dos requisitos. Mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes. Vamos lá. Critério temporal, já falei para vocês. Esse conceito é um conceito elástico. O Supremo Tribunal Federal tem julgado nesse sentido que a pessoa cometeu ali uma série de crimes, um com um espaço de até 30 dias um do outro. O Supremo entendeu que se tratava de crime continuado e aplicou essa ficção que eu estou dizendo aqui para vocês na apenação. Entendeu que se tratava de crime continuado e aplicou na apenação não a soma, mas a agravação da pena nos termos do artigo 71. Critério espacial. Quando você fala de cometimento em mesmas condições de tempo, de lugar, também temos aí um conceito elástico. Por quê? Precisa ser na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, na mesma comarca, no mesmo estado? Nós temos conceitos, esse conceito ele não é tão firme. Nós não podemos ter, por exemplo, a pessoa cometeu
um roubo aqui em Montes Claros, e aí depois, amanhã, ou nesse mesmo dia, ele sai daqui para Belo Horizonte, comete um roubo lá em Sete Lagoas, aí depois ele segue a viagem dele, comete um roubo lá em Ouro Preto. Nós não estamos falando de mesmo circunstâncias de lugar, mas nós podemos ter um cometimento de um roubo aqui no mesmo dia. Vamos lá falar do Novo Cangaço? Faz Gromogol, faz Botumirim, faz Cristália, tudo no mesmo dia, ou num dia e no outro. Nós temos mesmo condição de lugar, beleza? Maneira de execução, isso aí é tranquilo, né? Maneira de execução, inclusive nesse exemplo que nós estamos dando, a maneira de execução é a mesma. Pessoas chegam em 2, 3 carros, um dos carros vai lá para diante da unidade da PM, e o pessoal já chega lá e dispara tiros de fuzil no imóvel que é instalada a unidade da PM para o pessoal não sair de lá, e os demais vão fazer correio, banco, lotérica. Então, nós temos aí a mesma maneira de execução. Se a pessoa comete um crime em Botumirim, outro em Gromogol, um crime em Botumirim, outro em Gromogol e outro em Cristália, cidades todas próximas ali, valendo-se desse mesmo modus operandi, um num dia, outro no outro, os critérios de tempo, lugar e maneira de execução estão preenchidos. Ou outros semelhantes. Como, por exemplo, a pessoa se valendo das mesmas oportunidades. Suponhamos que a gente esteja falando de um empregado que trabalha no almoxerifado de uma empresa, e aí, por trabalhar no almoxerifado da empresa, ele tem o trânsito livre ali no setor onde as coisas são armazenadas. Por ter este trânsito livre, ele se vale dessa oportunidade, desta mesma oportunidade, e comete furtos seguidos, dias seguidos. Nós temos aí o cometimento do crime de furto, de vários crimes de furto, na modalidade de crime continuado. Beleza? O último dos requisitos que nós vimos lá. Os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação dos anteriores. Os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação dos anteriores. Por isso que se fala em crime continuado. A respeito dessa circunstância, foram desenvolvidas 3 teorias. A teoria objetiva, a teoria subjetiva e a teoria mista, ou objetiva-subjetiva. Ó, gente, toda hora que eu estou olhando, porque eu fico vendo se tem qualquer questionamento. Se tiver questionamento aí, pode fazer. Ah, sim, aqui o Gabriel falou de arrastão no Rio. Arrastão no Rio pode ser. Nós temos ali um único evento, não é? Nós temos ali um cometido em um mesmo lugar, com o mesmo modus operandi, no mesmo tempo. Nós temos vários delitos os critérios de tempo, lugar, modo de execução estão todos preenchidos. Perfeitamente. Teoria objetiva, teoria subjetiva e teoria objetiva-subjetiva, para explicar a circunstância, para explicar o fato dos crimes subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. O que diz a teoria objetiva? Pela teoria objetiva, basta estarem presentes os elementos, mesma condição de tempo, lugar, maneira de execução. Basta isso. Nós temos delitos de mesma espécie, cometidos em mesma condição de tempo, lugar, maneira de execução. Beleza? Para a teoria subjetiva, esses requisitos são dispensáveis. Nós não precisamos ter mesmas condições de tempo, de lugar ou de maneira de execução. Nós não precisamos desses requisitos.
basta que aquele que cometa o crime, e os crimes, né, porque é mais de um delito, aquele que cometa os crimes, ele esteja se valendo, ele esteja com o propósito de cometimento de crimes em sequência. Ele esteja com o propósito de cometimento dos crimes em sequência, sendo uns havidos como sequência do outro. Ou seja, se ele estiver ali diante de pequenas empresas, grandes negócios, se ele estiver diante ali de uma empreitada em que ele quer fazer uma série de delitos em sequência, por mais que não estejam presentes as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o simples fato dele estar atuando com o propósito de cometimento de uma série de delitos faz com que esteja presente a figura do crime continuado. Teoria subjetiva. Professor, Sim? como isso não é algo assim tangível, como que vai saber isso? Só mediante a confissão dele? Como que é? O que acontece? No final das contas, eu disse aí dessas duas teorias, mas a teoria que predomina aqui no Brasil é a teoria mista ou teoria objetiva subjetiva. A análise, na verdade, ela é uma análise externa. Ao se adotar a teoria objetiva subjetiva, ela é uma análise externa e, na verdade, o que se analisa são os critérios de ordem objetiva. Você está perguntando aí se nós vamos depender da confissão da pessoa, né? Se a pessoa virar e falar, não, já adiantei para vocês que a teoria adotada aqui é objetiva subjetiva. Nós precisamos tanto das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, como também nós precisamos deste propósito de cometimento dos crimes, dos vários crimes, sendo um havido como continuação do outro, como se tratasse de um crime só, né? Como eu disse para vocês, na hora da análise externa, o juiz, na verdade, ele vale-se destes critérios objetivos: tempo, lugar e maneira de execução. Para que serve a análise subjetiva? A análise subjetiva, ela serve para excluir a reiteração criminosa, para excluir deste benefício aquele que vive do crime. Já vou explicar para vocês quando eu falar aqui da exposição de motivos, que é o tópico seguinte. Mas só para demonstrar para vocês como é que é adotada aqui a teoria objetivo-subjetiva. Olha lá. Julgado do STJ. De acordo com a teoria mista, teoria objetivo-subjetiva também é chamada de teoria mista. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal e pela jurisprudência desta Corte, mostra-se imprescindível para a aplicação da regra do crime continuado o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva. Quais são eles? Mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução. Como também de ordem subjetiva, unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. É a pessoa cometendo esses diversos crimes, como eu disse para vocês, brincando, mas não deixa de ser, como se tratasse de um grande empreendimento, né? Ela está dentro existe um vínculo aí entre o cometimento dos vários crimes, por mais que estejam ali em momentos distintos, condutas diferentes, né? Quando eu estava te falando que o juiz vai analisar na prática, o juiz ele vai se valer da análise dos critérios de ordem objetiva. Por quê? Porque o que se quer é excluir deste benefício aquele que atua com reiteração criminosa, aquele que vive do crime, aquela pessoa que vive do crime. O crime continuado,
ele é uma ficção jurídica criada para quem cometeu vários crimes, porém é um criminoso ocasional. Ele é um criminoso ocasional que cometeu vários crimes, beleza? Ele não é aquele que vive do crime. O crime continuado ele não foi criado para beneficiar aquele que vive do crime. O que diz lá na exposição de motivos do Código Penal? O critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. Então, nós vemos que ele já fala que a teoria objetiva não criou inconveniente, mas, na verdade, o Brasil não adotou a teoria objetiva, adotou a objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave do que o dispensado a criminosos ocasionais. Então, ao se falar em adoção do critério objetivo-subjetivo, ou seja, ao se falar da adoção da subjetividade, o que quer o juiz, na verdade, é excluir a possibilidade de deferir, de conceder ao criminoso profissional este benefício. Não tem como você falar em propósitos de cometimento de um delito como sendo subsequente ao outro para aquele que vive desde sempre do cometimento de crime. Tranquilo? Teoria adotada no Brasil, teoria objetivo-subjetiva. Não basta os critérios, não basta estarem preenchidas as condições de tempo, lugar e modo de execução. É necessário também que o autor que ele atue com o propósito de que um delito seja sequência do outro. Você fala se a gente precisa da confissão dele. Na verdade, ele tem todo o interesse de assim proceder. Por quê? Porque em sendo um delito continuação do outro, ele não vai ter a pena somada, ele vai ter a pena só agravada. Então, ele tem todo o interesse, esse é um requisito de ordem, o requisito de ordem subjetiva, como você bem disse, depende da confissão da pessoa. E ele tem todo o interesse de virar e confessar e se manifestar nesse sentido, porque aí vai estar preenchido o requisito de ordem subjetiva e vai poder ser aplicada a ele apenas uma agravação da pena e não a soma das penas. Beleza? Vamos lá. Consequências da aplicação do crime continuado. Primeiro, aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de toda forma de 1/6 a 2/3. Então, se as penas forem idênticas, né, vamos falar lá do novo cangaço, se fizer tudo igualzinho contra os mesmos estabelecimentos, uma só das penas, aumentada de 1/6 a 2/3. Aplicação da pena mais grave, se diversas, aumentado de 1/6 a 2/3. Então, se nós estivermos falando de 2 roubos e se estivermos falando de 2 roubos, um roubo qualificado e outro se estivermos falando de 2 furtos, 2 roubos, um roubo qualificado e um roubo simples,
a pena do roubo qualificado vai ser maior. Em função disso, o aumento de pena aí de 1/6 a 2/3 vai se fazer, o cálculo vai ser feito sob a pena maior. Os crimes têm que ser de mesma espécie, se recordam, então tem que ser do mesmo tipo. Tem que ser no mesmo tipo. Ainda falando de consequência, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas até o triplo. Olha só, se nós estivermos falando de crimes cometidos contra a pessoa, não se aplica a todos os crimes. Se estivermos falando da categoria de crimes contra a pessoa, e crimes esses que foram cometidos com violência ou grave ameaça, a pena pode ser aplicada apenas só de um dos crimes, aumentada até o triplo. Então, vocês vejam que o aumento ele é muito maior. O aumento é muito maior para esta categoria de crimes. E, por fim, se estivermos falando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, da mesma forma, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, se as penas forem distintas, a mais grave poderá ser aumentada até o triplo. Se nós estivermos diante de um homicídio simples e um homicídio qualificado, nós aplicaremos a pena do homicídio qualificado, aumentado, que é a pena maior, aumentada até o triplo. Beleza? Então, resta saber qual a natureza do crime, o que nós precisamos saber a respeito de consequência para a penação. Qual a natureza do crime? Primeiro, se é ou não um crime cometido contra a pessoa com violência ou grave ameaça. Se não for um crime cometido contra a pessoa com violência ou grave ameaça, o que nós teremos? Nós teremos, se os crimes tiverem a mesmíssima pena, uma só das penas aumentadas de 1/6 a 2/3. Se tiverem penas diferentes, crimes não cometidos contra a pessoa ou com violência ou grave ameaça, a maior das penas aumentadas de 1/6 a 2/3. Se se tratar de crime doloso contra a pessoa cometido com violência ou grave ameaça, no caso, homicídio, 2 homicídios iguaizinhos, penas iguaizinhas, uma só da pena aumentada, no caso, até o triplo, pela natureza do crime. Se se tratar de um homicídio simples e um homicídio qualificado, a pena do homicídio qualificado aumentado até 1/3, até o triplo, perdão, aumentado até o triplo. Tranquilo? Temos questionamentos aqui? Não. Vamos lá. Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Não falta muita coisa não. Vamos terminar. Olha, gente, nós temos uma classificação doutrinária. Classificação doutrinária é essa. Nós temos o crime continuado, que é chamado de crime continuado simples. Qual é o crime continuado simples? É aquele em que o bem jurídico atingido é aquele, no crime continuado simples, é o crime em que ele não é cometido contra a pessoa com violência ou grave ameaça. O crime continuado simples é aquele em que nós temos o cometimento de mais de um crime. Toda vez que falarmos em crime continuado, nós estamos falando em cometimento de mais de um crime. É aquele em que a modalidade de crime cometido foi um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Neste caso, como é que é o aumento? De 1/6 a 2/3. Beleza? Esse é o crime continuado simples. E o crime continuado qualificado? O crime continuado qualificado, essa é uma classificação doutrinária, o crime continuado qualificado é aquele em que o crime é cometido, é uma modalidade de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e em razão disso, a pena é aumentada até o triplo. A pena é aumentada até o triplo.
Se for crime continuado simples, de 1/6 a 2/3. Se for crime continuado qualificado, que é aquele cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena é aumentada até o triplo. Beleza? Concurso material benéfico. Aqui vale a mesmíssima regra. Aqui vale a mesmíssima regra que nós falamos para o concurso formal. Lembra que nós falamos lá no concurso formal que se do resultado da operação matemática estabelecida lá no artigo 70, se resultar uma pena maior do que a mera soma das penas dos dois crimes, como se tivessem sido cometidos em concurso material, qual a pena que nós devemos adotar? Nós devemos adotar a pena da soma. Aqui, no crime continuado, é da mesma maneira. Nós temos aí essa ficção todinha, né? Nós dissemos a vocês que nós temos várias condutas e nós temos aí a ficção todinha. Olha lá. Aplicação da pena mais grave, se diferente, ou aplicação de uma só das penas, se idênticas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 à metade. Se deste cálculo, obedecendo os critérios estabelecidos no artigo 70, se deste cálculo resultar em uma pena maior do que se as penas dos crimes cometidos de forma continuada, se resultar numa pena maior do que a simples soma delas, o que deve ser adotado? Deve ser adotado a simples soma. Nós devemos adotar o concurso material benéfico, da mesmíssima forma como no crime em concurso formal. E, por fim, no que diz respeito à dosagem da pena, vocês viram que se for o crime continuado simples, o aumento é de 1/6 a 2/3. Se for o crime continuado qualificado, a pena é até o triplo. O que faz o juiz? Ele se vale do quê para se balizar entre esse mínimo e máximo aí? Ele se vale da quantidade de crimes. Quanto maior o número de crimes cometidos, maior é o aumento de pena entre o mínimo e o máximo aí estabelecido na lei. Tranquilo? Para a dosagem da pena, então, o juiz ele se vale, ele observa a quantidade de crimes cometidos. Vamos lá. Novatio legis impejus, gente. Novatio legis impejus. Vocês já viram isso. Nova lei em prejuízo. Vocês já viram isso no semestre passado. Novatio legis impejus. Nova lei em prejuízo. O crime continuado, nós não temos uma série de crimes cometidos num determinado espaço de tempo. Diz para vocês aí que o Supremo Tribunal Federal já entendeu, inclusive no espaço, se nós tivermos uma série de crimes cometidos em mesmas condições de lugar, maneira de execução, outras circunstâncias, o Supremo já entendeu como o mesmo tempo até um espaço de 30 dias. O que pode acontecer em 30 dias? Em 30 dias pode acontecer muita coisa. Suponhamos que no curso destes 30 dias, a lei vem e altera. A pessoa vem cometendo uma série de roubos, e no curso desses 30 dias, ali passados 15 dias, nós tivemos uma alteração legislativa que estabeleceu que aumentou a pena de roubo. Aumentou a pena de roubo consideravelmente. E aí a pessoa seguiu cometendo o crime de roubo da mesmíssima forma, preenchidas todas as circunstâncias, todos os requisitos para ser considerado crime continuado. Pergunta que se faz é a seguinte: a nova lei trata-se de uma novatio legis impejus, trata-se de uma nova lei em prejuízo. Por que é em prejuízo? É em prejuízo porque a pena é maior. Se aplica a nova lei ou não? Sim, se aplica a nova lei. O cálculo para aumento de pena
vai ser feito com base nesta nova pena estabelecida aqui, não na pena anterior. Por mais que a pessoa tenha cometido o crime, ela cometeu alguns dos delitos enquanto ainda estava em vigor a legislação anterior que estabelecia pena menor. Por mais que parte dos delitos tenha sido cometidos sob o império da lei anterior, que estabelecia pena menor, a pessoa continuou cometendo crimes mesmo tendo a pena sido aumentada. Nós temos aí que o aumento de pena não intimidou. Em função disso, os cálculos para fins de crime continuado vão ser feitos levando em consideração a pena nova, ainda que maior. Nós temos a súmula lá do Supremo Tribunal Federal, a súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Se entrando em vigor a nova lei, com pena mais alta, se ainda assim prossegue a continuidade da conduta delitiva, então é essa lei nova que vai ser aplicada, por mais que ela seja mais gravosa. Beleza? Por fim, encerrando o tema concurso de crimes, e aí falando-se dos concursos em geral, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. O que quer isso dizer? Se a pena for pena de multa, nós não vamos nos valer dessas ficções todas aí que a gente falou a respeito do concurso formal e do crime continuado, não. Mesmo se tratarem destas modalidades de concurso, caso a pena seja pena de multa, elas são aplicadas de maneira distinta e integral. Elas são somadas, mesmo que se tratar de crime continuado ou de concurso formal. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilinho? Ótimo. Então tá bom. Amanhã nós seguimos com a matéria. Boa noite para os senhores. Avisem aos colegas aí que essa aula vai estar à disposição lá na plataforma. Interromper a gravação aqui. Boa noite, até mais.